dos nossos antepassados. Eu vou jurar, eu vou assinar esse contrato, vou selá-lo por meio de um juramento, mas não jurando pelos deuses dos meus antepassados, mas pelo Deus do meu pai, Isaque, que é, a rigor, não porque é o Deus do meu pai, mas porque ele é agora o meu Deus. Eu o conheci em Betel. Em Betel eu o conheci. Ele não é somente o Deus do meu pai, ele é o meu Deus. E é nele que eu creio. E eu rompo então aqui, que isso fique bem claro, eu rompo aqui com essas tradições antigas. Isso é muito importante, não só no campo de relacionamentos familiares com os nossos ancestrais, com os nossos avós, nossos pais. Isso é também importante no que diz respeito à nossa formação religiosa, independentemente dos nossos pais ou dos nossos avós. Por quê? Porque se nós não aprendermos isso, que esses laços podem ser rompidos, nós estaremos condenados, talvez, muitas vezes isso acontece, estaremos condenados a perpetuar o erro deles em nossas vidas. Por isso a palavra de Deus nos liberta dessas coisas, nos liberta dessas tradições. Deixe-me falar de algo que tem acontecido nos últimos tempos, no nível nacional. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem, existe uma denominação paracristã. Na realidade, sempre foi classificada essa denominação paracristã. Eu digo paracristã porque ela tem elementos do cristianismo e se define como cristã. E essa denominação paracristã, que anda à margem aí do cristianismo, é uma denominação muito grande aqui no Brasil, chamada Congregação Cristã no Brasil. Vários irmãos aqui da nossa igreja vieram de lá. Nós temos aqui na nossa igreja cerca de 20 pessoas, talvez mais, que vieram desse movimento, a Congregação Cristã no Brasil, que se define como uma seita pentecostal, cristã pentecostal. Essa igreja, a Congregação Cristã no Brasil, é uma igreja que tem as suas peculiaridades. Ela, entre elas, algumas delas, é que a palavra de Deus não deve ser pregada após o preparo prévio do pastor. O pastor se preparar para um sermão e trazê-lo depois à congregação, isso é servir aos irmãos comida requentada ou comida fria. Então, o que tem que acontecer? O pastor tem que, na hora, trazer a palavra de Deus no momento em que ele está no púlpito. Então eu não posso me preparar para os meus sermões, como eu faço toda quinta-feira. Quinta-feira é o dia que eu separo para preparar o sermão de domingo à noite. Então nas quintas-feiras eu separo o dia todo para ler meus comentários e fazer minhas anotações para o sermão de domingo à noite. De acordo com o ensino dessa congregação, dessa denominação, isso está errado. Eu tenho que servir para os irmãos pão que sai na hora, pão quentinho. Não posso preparar na quinta-feira e servir no domingo. Não posso fazer isso. Eu tenho que chegar aqui no domingo e preparar na hora para os irmãos. Na hora o Espírito Santo trabalha e eu sirvo então o pão quentinho. É claro, os irmãos imaginem a qualidade do pão quentinho que sai na hora quando o pastor simplesmente começa a falar o que dá na telha sem ter preparado nada. É um caos completo. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Essa é a visão dessa igreja, e é uma visão difundida por essa igreja, e defendem isso. É também uma igreja que se coloca contra o ministério pastoral. Dizem que o pastor é só Jesus, não existem pastores na Bíblia, dizem. Isso está errado. Efésios 4 fala sobre os pastores, Atos 20 fala sobre os pastores, existe 1 Timóteo, Tito, enfim, a Bíblia é repleta de referências aos pastores. O livro de Atos fala sobre a instituição de pastores, no capítulo 23, enfim, mas dizem não, só existem, o único pastor que existe é Jesus. Há o uso do véu também, a divisão da congregação entre homens e mulheres, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam de outro lado, e assim essa seita caminha desse jeito. Essas coisas todas, nós conhecemos, nós sabemos dessas coisas todas, conhecemos pessoas ligadas a essa seita, mas
O que é mais chocante nesse contexto da congregação cristã no Brasil é, segundo dizem os irmãos que vieram de lá, e eles são unânimes em dizer isso, e não somente os irmãos que vieram de lá e congregam conosco, mas também irmãos que saíram de lá e congregam em outras igrejas e se converteram e estão agora em outras igrejas. O que é chocante é a compreensão. E eu não quero dizer essas coisas, irmãos, para ridicularizar as pessoas que estão nesse movimento. Nós não temos essa licença. Nós não temos a licença de ridicularizar ninguém. Quando eu brinco aqui com os irmãos, em alguns momentos aqui, a fim de tornar as palavras mais fáceis de serem compreendidas, ou o discurso mais palatável, eu não quero nunca com isso desprezar pessoas. Nós não podemos desprezar pessoas. Mas o que é chocante nesse meio, os irmãos vão se assustar com o que eu vou dizer agora, é a compreensão hermenêutica, exegética, que a tradição, note bem a palavra que eu estou usando, a tradição dessa igreja atribui ao texto de Efésios 2, 8 e 9. Os irmãos conhecem esse texto, Efésios 2, 8 e 9. É um texto muito conhecido. É quase que um texto áureo do cristianismo. Os irmãos que são recém-convertidos, ou aqueles que não têm afinidade com a palavra de Deus, por causa do tempo que tem de convertidos ainda, devem observar o que diz esse texto. É um texto muito claro. Veja o que diz. É um texto que diz assim, Efésios 2, 8, fala assim: porque pela graça sois salvos. Qual é a compreensão que a tradição dessa denominação, qual é a compreensão que essa tradição atribui a esse texto? Os irmãos não vão acreditar se eu disser. Os irmãos não vão acreditar. Os irmãos vão pensar que eu estou inventando. Mas na visão dessas pessoas, a palavra graça aqui significa congregação cristã no Brasil. Esse é o significado da palavra graça aqui. Irmãos, eu não estou exagerando. Não estou inventando. Não estou pichando essas pessoas. Essas pessoas entendem que pela congregação cristã no Brasil, sois salvos. Esse é o significado léxico, esse é o significado do termo graça, nesse versículo. E as pessoas então são doutrinadas nisso ao longo de décadas e décadas. E elas aprendem isso. Então, quando elas conversam entre si, dentro dessa comunidade, elas dizem o seguinte: há quanto tempo você está nesta graça? Ou seja, há quanto tempo você está na congregação cristã no Brasil? Porque é pela congregação cristã no Brasil que sois salvos. É assim. Ou seja, é um outro evangelho. É um outro evangelho. Se você está ligado a este movimento, você é salvo. Se você não está ligado a esse movimento, você está perdido. Não há salvação fora desse movimento. É um outro evangelho. Então isso nos deixa chocados quando olhamos para isso. Meu Deus, como alguém pode entender assim esse texto? Somente se estiver aí acometido de uma terrível cegueira para entender as coisas desse jeito, porque esse texto não ensina isso. Muito bem, o que aconteceu? Segundo o testemunho dos irmãos, por aí afora, não só aqui da igreja, mas de outros lugares de São Paulo e do Brasil todo, isso aconteceu no nível nacional. No nível nacional isso aconteceu. O que houve? Com a pandemia, os membros desse movimento passaram a assistir cultos na internet. E quando começaram a assistir cultos na internet, se depararam com pregadores que eles nunca tinham ouvido na vida. E disseram: mas o que é isso? Que mensagem é essa que nunca ouvimos? Que mensagem é essa
que nós nunca escutamos em lugar nenhum, estando 20, 30, 40 anos nesta graça. O que aconteceu? Por que nunca ouvimos isso? E começaram a ouvir esses pastores, esses pregadores. E então, ouvindo esses pastores, esses pregadores, começaram a ficar curiosos e a estudar com mais profundidade esses versículos. Um deles veio aqui nos visitar certa vez, e ele pegou o dicionário bíblico, e ele foi estudar o que significa a palavra graça. Ele veio nos visitar já umas 2 vezes, irmão, de Minas Gerais. Ele veio aqui. Ele pegou um dicionário bíblico. Ele procurou a palavra graça. E qual foi sua surpresa quando descobriu que graça não é congregação cristã no Brasil? Quando lendo o dicionário bíblico, ele descobriu que graça é o favor imerecido de Deus. Ele então, perplexo, surpreso e ao mesmo tempo faceiro, alegre, feliz, correu para os seus líderes dizendo: vejam que descoberta maravilhosa. Eu descobri que nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. E quando ele disse isso, meus irmãos, a liderança começou a persegui-lo. Ele teve que romper com essa denominação, com esse movimento. Outras pessoas que tiveram contato com o texto bíblico e com o evangelho também se converteram e romperam com esse movimento. E houve um grande êxodo, e tem havido um grande êxodo. Essas pessoas têm saído do movimento Congregação Cristã no Brasil e têm procurado igrejas bíblicas. E isso tem deixado a liderança desse movimento bastante preocupada, com razão. Eu não os culpo por isso, porque essa redução muito grande tem impactos em todas as áreas. Eu soube recentemente que eles proibiam o uso de bermudas. Os homens não podiam usar bermudas. Recentemente liberaram o uso das bermudas para ver se as pessoas ficam na igreja. Se não ficam pelo evangelho, pelo menos pela bermuda talvez fique, não sei. Mas liberaram recentemente o uso de bermudas para ver se o êxodo se torna menos acentuado. E notem, tudo isso tem acontecido, isso é notável. Eu soube de igrejas no Nordeste que receberam cerca de 100 pessoas vindas desse movimento, que tiveram contato com o evangelho na época da pandemia. A impressão que nós temos é que a pandemia aconteceu por causa da congregação cristã no Brasil. Para acordar essas pessoas, para elas terem contato com o evangelho verdadeiro e despertarem. Porque é impressionante, teve uma igreja em Salvador que terminou suas reformas, e assim que terminou suas reformas, chegaram cerca de 100 pessoas ali. E eles não têm mais o que fazer, onde colocar as pessoas. Estão tendo que reformar a igreja de novo, e ampliar a igreja, porque não cabe mais. A igreja dobrou de tamanho. E líderes, anciãos, jovens, casais, todos rompendo com esse movimento e seguindo no rumo de igrejas bíblicas, porque descobriram o verdadeiro evangelho. Mas por que estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque esses irmãos que têm contato com o verdadeiro evangelho e se tornam irmãos em Cristo, na realidade, vários deles se converteram depois da pandemia. Mesmo estando há muito tempo nessa denominação, por crerem que a salvação era pela denominação, não eram crentes. Então, quando ouviram o evangelho verdadeiro de Efésios 2:8, então se converteram de fato, são recém-convertidos, mas não são novos evangélicos, são evangélicos antigos, mas crentes novos. Essas pessoas, quando se converteram, trouxeram o seu testemunho pessoal, é impressionante, são coisas que nós ouvimos que são impressionantes, testemunhos de conversão que são impressionantes. Recentemente eu conversei com um irmão que ele trabalha no campo de reformas de prédios e tudo mais, e ele disse para mim que ao longo de muitos anos, ele trabalhou reformando prédios da Congregação Cristã no Brasil. E esse é o trabalho, é o ganha-pão dele, mas ele reformava os prédios gratuitamente, trabalhando aos sábados, domingos e feriados. Para quê? Porque ele estava pagando pela salvação dele. Anos e anos. Havia até uma brincadeira: eu estou comprando um terreninho no céu à prestação.
Então, cada vez que ele ia na igreja, se dedicava ali, realizando suas reformas, dia e noite, finais de semana inteiros, feriados ali, trabalhando gratuitamente para essa denominação, o tempo todo ele estava conquistando o céu pelo seu esforço pessoal. Então se deparou com esse texto: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de obras. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando ele descobriu isso, ele creu no Evangelho, se libertou dessas coisas, nasceu de novo, é um crente agora, e está frequentando a nossa igreja aqui na classe de novos membros. E estou dizendo essas coisas para os irmãos por quê? Porque esses irmãos alcançados pela verdadeira graça, esses irmãos, como todo convertido, são como pessoas que acharam um grande tesouro. Eles estão felizes, eles encontraram um grande tesouro. E as pessoas com quem eles conviveram por tantos anos, são pessoas que eles amam profundamente. Não são seus inimigos, são amigos, são parentes, são pessoas queridas com quem eles conviveram ao longo de muitas décadas, muitos anos. Conviveram com elas. Então o que eles fazem? O que eles fazem amando essas pessoas e tendo descoberto essas verdades? Eles se aproximam dessas pessoas e dizem: olha, vejam o Evangelho verdadeiro. Vejam o que é o Evangelho verdadeiro. Vejam o que diz esse texto. Esse texto fala que a graça, o favor imerecido de Deus é dom dele. E que nós não somos salvos pelas obras, para que não nos gloriemos. Esse é o verdadeiro Evangelho. E quando eles dizem isso, para essas pessoas, a resposta é a seguinte: nós não podemos abandonar a tradição que seguimos há tantos anos. É o mesmo argumento da vovó, da nona Helena. Nós não podemos romper com essa tradição que abraçamos, que os nossos pais abraçaram, que os nossos avós abraçaram há tanto tempo. O texto de Gênesis 31 nos livra disso. E em face desse texto, nós nos recordamos de uma outra palavrinha de Pedro. Veja o que diz Pedro: aqueles que se apegam à tradição dos seus antepassados e não rompem com modelos falaciosos, com modelos falsos e mentirosos. Veja o que diz Pedro. É interessante observar isso que Pedro fala aos seus leitores. Seus leitores estavam espalhados por toda a região da atual Turquia. Ele escreve então a sua primeira carta, mais ou menos no ano 64, para igrejas, para irmãos que peregrinavam na região da Turquia, especialmente mais o lado oeste da Turquia. E ele escreve a esses irmãos, muitos deles tinham vindo do paganismo, com práticas horríveis, e seguiam religiões dos seus antepassados, religiões dos seus pais, religiões e práticas reprováveis pelo cristianismo. E vejam o que Pedro diz aos seus leitores cristãos. Ele diz o seguinte, 1 de Pedro 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim, 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Havia algo que escravizava aquelas pessoas. Mas eles foram libertos, foram comprados e libertos. E o que os escravizava? O que servia como instrumento de opressão sobre eles? E de que eles foram libertos? O texto diz: vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, dos comportamentos vazios, inúteis, infrutíferos, sem valor algum, que vossos pais vos legaram. Vocês, quando creram no Evangelho, vocês romperam com todas as futilidades, com todas as bobagens
com todas as superstições, com todas as práticas vazias, estéreis, sujas até, reprováveis, que os pais de vocês ensinaram. Vocês aprenderam com eles a adorar imagens, vocês aprenderam com eles a adorar outros deuses, vocês aprenderam com eles formas de culto que não tem nada a ver com Deus verdadeiro, vocês aprenderam com eles modos de viver que o Senhor reprova, futilidades, bobagens, mentiras, superstições, falsidades, invencionices. Mas quando vocês creram em Cristo, vocês foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós os crentes, e isso pode chocar muita gente, nós os crentes não temos compromisso nenhum, absolutamente nenhum, com religiões, práticas, crenças, valores dos nossos antepassados. E se você não crê em Cristo porque tem esses liames, você tem que se livrar disso. Se você não crê em Cristo porque guarda no seu coração essas conexões com as superstições, com as invenções, com as falsas religiões dos seus antepassados, você deve romper com isso já. Porque o cristianismo não admite essas conexões. E o cristianismo exige esse rompimento. Você tem que romper agora. Tem que chegar o seu Gileade, em que você diz: eu não juro pelos deuses dos meus antepassados, eu juro pelo temor de Isaac, o Deus verdadeiro. Eu não tenho conexão com denominações dos meus ancestrais, dos meus familiares, não tenho conexão com as religiões dos meus avós, eu não tenho conexão nenhuma, compromisso nenhum com os costumes religiosos dos meus pais, não. Eu sou um crente e pelo sangue de Cristo eu fui resgatado dessas coisas fúteis. Eu sirvo a Ele, a minha história é de Gileade para frente. Eu não tenho conexões com os deuses do Eufrates. É essa mensagem que Jacó sutilmente proclama no versículo 53 de Gênesis 31. Essa mensagem que o Senhor quer dizer a nós. É essa mensagem que o Senhor quer falar a você. A você que pertence a esse movimento religioso. Nós não duvidamos da sua sinceridade. Nós não duvidamos do seu caráter. Nós não duvidamos das suas intenções. Mas nós questionamos as suas convicções. Porque as suas convicções estão erradas. Se você está ligado a um movimento assim, a uma fé assim, por liames da tradição familiar, ou outro tipo de tradição, aprenda com a palavra de Deus. O cristianismo requer um rompimento com isso tudo. E não somente aqueles que estão conectados com esse movimento que eu mencionei aqui. Pessoas conectadas a crenças, crendices, religiões, convicções religiosas, conectadas a isso, comprometidas com isso, por causa dos seus pais, dos seus avós, que têm em sua mente aquela ideia da nona Helena, que ela disse ao meu pai: não se rompe com a religião dos antigos. Que tem essas convicções, sabe-se lá, nascidas aonde? Aprenda o que a palavra de Deus diz. O homem salvo, aquele que olha para a cruz de Cristo, aquele que entende o Evangelho e vê a graça de Deus, a graça salvadora de Deus fluindo das mãos do crucificado, das feridas do Filho de Deus agonizante na cruz. Quem entende o Evangelho e crê nele, e crê no Senhor Jesus Cristo e recebe o seu perdão, sabe, aprende que é necessário romper com essas coisas.
romper com o fútil procedimento e as crenças fúteis que nossos pais nos legaram, a fim de viverem plenamente a liberdade que foi obtida por nós, pelo sangue precioso de Cristo, mais valioso do que a prata, mais valioso do que o ouro. Nós temos que aprender essas coisas, eu tenho que dizer essas coisas, eu tenho que repetir essas coisas e proclamar essas coisas. A você que não está aqui hoje, está me ouvindo aí pela internet ou vai me ouvir depois nas gravações, a você que pertence a esse movimento que eu mencionei, rompa com essas coisas. Afaste-se dessas coisas e abrace o Evangelho, creia em Cristo apenas. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo apenas. Não é por essa denominação, não é por esse movimento, não é pelas obras que você faz, mas é pela fé em Cristo somente. Rompa com essas coisas. Você que está ligado a crenças antigas por causa de afetos familiares, rompa com essas coisas, respeitosamente, rompa com essas coisas, porque existe salvação não na tradição. Existe salvação não na conservação de costumes antigos. Existe salvação não no respeito, entre aspas, e no apego aos ensinos dos nossos antepassados. Não é aí que a salvação habita. Ela não mora aí. Essa não é sua casa. A salvação envolve um rompimento com essas coisas e um comprometimento exclusivo com o Senhor Jesus Cristo. É dizer, Senhor, daqui para frente, eu sou um outro homem. Daqui para frente, eu deixo para trás Padã Arã. Eu deixo para trás Labão e sua casa. Eu deixo para trás o Eufrates. Eu aqui, neste Gileade, nesta montanha, eu assumo um compromisso novo, eu sou um homem novo. E neste momento, neste Gileade, nesta montanha, diante deste altar, eu digo, o Senhor Jesus Cristo apenas é o meu Salvador. E agora, a partir de agora, eu rompo totalmente com qualquer crença que seja contrária a isso. E eu quero seguir o meu rumo agora noutra direção. Eu quero seguir para Canaã celeste, sendo um novo homem, com novas crenças, servindo o Deus verdadeiro, o Cristo do Deus verdadeiro, o temor de Isaque e o seu Filho encarnado, morto e ressurreto. É nele que eu creio. E a minha vida daqui para frente será de serviço a Ele, porque Ele me resgatou e Ele só. Isso deve acontecer com você que está me ouvindo. Agora. Hoje isso deve acontecer na sua vida. Vamos orar pedindo a Deus que essas lições que são sugeridas no capítulo 31 de Gênesis fiquem gravadas em nosso coração. E vamos nos despedir hoje do capítulo 31. Vou sentir saudades do capítulo 31. Vamos nos despedir, mas grandes aventuras nos aguardam no capítulo 32. E vamos iniciar essa jornada na próxima oportunidade, conhecendo o desenrolar dessa história maravilhosa da nossa salvação. Oremos. Santo Deus e Pai bondoso, obrigado, porque aprendemos essas lições que o autor bíblico espalhou pelo texto. São lições espalhadas, esparsas, difundidas aqui e acolá, nessa estrada sagrada, que é o capítulo 31 de Gênesis. Obrigado porque tivemos o privilégio riquíssimo de trilhar essa estrada. Não correndo por ela, é verdade, mas andando devagar e contemplando a sua paisagem,